Por falar em assuntos variados, vamos chegar assim, ó. Rô, você torce pra que time? Sou Corinthians, graças a Deus. Mas você colocou a lesão do Neymar lá no seu canal. Você é o Neymarzeiro? Não, Neymarzete com orgulho, Neymarzete, é isso aí. Contra tudo e contra todos. Um coitado aí carregando sozinho a seleção e as críticas há 15 anos, mas agora tá num momento aí meio chato, meio delicado, né? Bom, se quiser conversar da lesão dele, né? O Neymar é um cara que historicamente ele sofreu bastante lesões, né, ao longo da carreira e independente do que o povo fala, é porque ele não se cuida. Você não vê ninguém que trabalhou diretamente com o Neymar reclamando que ele não se cuidava, né? Já vamos fazer um corte, vamos falar, esse doutor aí é Neymarzete. Não, é coisas de realidade, né? Então, ninguém que trabalha diretamente com ele, nenhum torcedor, depois que ele sai do time, todo mundo odeia ele, mas ele teve uma lesão ali por infelicidade, né? E eu brinco, né? O pessoal é tão parcial na hora das análises, né? Que o Neymar teve a mesma lesão que o Pedro teve, que o Caleri teve agora. E daí um amigo meu que odeia o Neymar tava falando, o Neymar teve essa lesão porque ele não se cuida. Eu falei, tá, mas e o Caleri e o Pedro? Foi porque eles não se cuidam? Não, o caso deles foi azar. Então o pessoal é muito... muito não honesto, né? Vamos pegar um pra Cristo. Só que eu como ortopedista, o que me preocupa um pouco nesse retorno é porque... Primeiro, a gente tá falando não é de um cara de alto nível, né? Do cara, assim, que em condições 100% é o melhor disparado do Brasil e que são um dos melhores do mundo. Falem o que quiser ou não. Só que quando você tem uma lesão do tipo que ele teve, uma lesão do LCA que precisa um tratamento cirúrgico, que tem uma reconstrução, no caso dele, se eu não me engano, foi usado ali enxerto do tendão patelar, isso você muda muito a biomecânica ali do funcionamento do joelho, né? E quando a gente fala de atleta de alto nível, de excelentíssimo nível, o gestual esportivo é muito importante. Então, pegar um cara desse com 32, 33 anos... que tem uma habilidade fora do comum, só que a habilidade dele é do jeito dele, desde os 6 anos ele faz aquilo. Então, talvez querer que ele mude a biomecânica da passada, da corrida, do drible, não sei até onde vai ser possível isso, se o corpo dele vai aguentar esses trancos. E nessas imagens aí que... Desculpa que eu tô com uma tosse aí, mas a gente vai sobrevivendo. Vai sim, vamos pra cima. O que dá pra... Deixa eu tomar água aqui. Cara, ele teve uma lesão de LCA. LCA no joelho esquerdo, né? E daí o que a gente consegue ver nessas imagens aí, que é após a recuperação dele, já jogando no Brasil, ele tá com uma deformidade razoavelmente importante ali no joelho esquerdo, né? Que a gente chama de varo, né? Que é quando... o gênero varo, né? Que é o joelho ele afasta do eixo, né? Então... Você vê nitidamente, apesar dessa foto mais à direita, ele tá fazendo um apoio ali mais no lado esquerdo, você vê que... e eu não sei se isso já era algo que ele tinha antes da lesão, provavelmente não posso dar certeza, mas acho que não. Que fica bem nítido. Isso, é só comparar ali com a perna do Thiago Silva que tá do lado, né? Fica bem perna de alicate que o pessoal fala, né? Então, só que isso eu não sei quanto isso vai impactar nessa mudança da biomecânica e é isso que muito provavelmente está causando essas lesões musculares de repetição. E cada hora ele está lesionando um músculo, né? Então, tem uma lesão lá na Arábia que foi, parece que no semitendinoso, agora ele teve uma lesão no semimembranáceo, que são musculaturas ali da cadeia posterior. Então é isso, né? Só que o pessoal quer falar que ele não se recupera porque ele vai no carnaval, porque, ele ficou 4 horas em pé no carnaval. Cara, a gente tá falando de um jogador profissional de futebol. Essa musculatura dele não tá preparada para ficar 4 horas em pé, né? Sim. Sei que entra muitas outras questões aí, mas da parte ortopédica, assim, eu como fã e torcedor, eu quero muito, talvez está errado, mas eu não sei se ele vai conseguir performar do jeito que a gente precisa que ele performe, né? E outra questão que eu ia perguntar pra você, galera, eu tô falando Dr. Rodrigo Martinez, mas eu tenho uma certa intimidade aqui, que ele é meu amigo de longas datas. Só da época que ele não fazia podcast, ele só fazia personal. É isso aí, galera. Da época só do personal, agora tô aí na comunicação junto com o Rô aqui, mandando esse podcast pra vocês. É o seguinte, sobre a questão dessa lesão, também afeta a questão da coluna, né? Na lombar. Porque é sobrecarga. Ele já tem uma lesão que ele teve na lombar, né? A lesão que ele teve na lombar foi uma lesão traumática, mas é uma lesão simples, né? Uma fratura ali do processo transverso, isso aí, recuperou, acabou, não muda em nada a vida dele. Quando a gente fala de sobrecarga articular numa lesão, né, a gente sempre pensa nas articulações próximas, né? Então, o que esse joelho alterado pode sobrecarregar, mas a questão do quadril e do tornozelo, né? Só que é aquilo, é um jogador
magro, só que forte, que tá sempre envolvido em jogadas de impacto, porque o pessoal pega e senta o pé nele. Então, é um cara que invariavelmente ele vai conviver com pancadas e lesões musculares. E o principal fator predisponente para você ter uma lesão muscular é você já ter tido uma lesão muscular. Então, o caso dele é bem difícil. Então, de novo, o jogador de 32, 33 anos, já passou do auge ali dele, mas que tem aquela técnica que ninguém mais tem. Então, ele precisa, muitas vezes, tentar dissociar aquele movimento que ele sempre fez com o que ele consegue fazer agora. E é isso que eu não sei se vai ser possível. Rodrigo, deixa eu te perguntar um negócio, aproveitar aí que você é ortopedista, com certeza sabe disso. Alguns peptídeos, GH, essas coisas, eles ajudam para recuperar? Cara, isso é muito discutível e se a gente for ser bem franco, bem na lata, não. Tá? O Ronaldo, você lembra quando ele teve aquela lesão? Eu não lembro qual que foi aquela lesão. O Ronaldo dele. ele teve uma lesão bem séria, né? Que teve uma rotura e depois uma re-rotura do tendão patelar, né? Que é o tendão que vai ligar ali a patela, né? Com o ossinho, a bolinha do joelho, na parte de baixo ali da perna, né? Então é uma lesão muito mais séria, muito mais grave. E na época que o pessoal tem memória curta, né? Mas em 2002 era a mesma coisa. Ninguém queria que o Filipão levasse o Ronaldo pra Copa. Ronaldo, jogador de atividade, porque ele voltava machucado. Só que é um cara muito acima. Então é que o Filipão quis arriscar. Se der certo, deu. Sorte do Filipão que deu, né? Porque se não desse, ele nunca mais ia treinar em time nenhum. Porque ele não quis levar o Romário. Não sei se vocês vão lembrar, na época o presidente era o FHC. O FHC fez um pedido formal pro técnico da seleção. Eu fico imaginando isso hoje em dia, com essa ebulição política que a gente tem de Bolsonaro, Lula. Se o presidente do Brasil, quem quer que seja ele, para dar pitaco na seleção, o que ia acontecer? Sim. E naquela época o FHC falou, não, leve o Romário, não leve o Ronaldo. E o Filipão bancou, graças a Deus, né? Porque daí, se eu sou Neymar Zete, eu sou muito mais fã do Ronaldo. O Ronaldo, pra mim, tá só abaixo do Pelé ali. Só que aquilo, o Ronaldo, naturalmente, ele tinha uma constituição, uma complexão física muito acima de qualquer um. Porque é um cara que voltou pro Brasil lá em 2008, muito acima do peso, diferente do Neymar. Podem falar o que quiser, ele não tá gordo, ele não tá não se cuidando. E o Ronaldo jogava ali acima de 100 quilos e eu tenho informações de bastidores que eu não posso compartilhar, mas o peso dele era bem acima do que divulgavam. E o cara arrebentou aqui. Os caras novinhos não pegavam ele na corrida. Então, assim, ele dava uns tiros que não tinha ninguém que pegasse. E um cara com mais de 100 quilos fazendo aquilo que ele fez no Brasil. Então, assim, esse cara... E o fato dele ter machucado sério 2, 3 vezes, terem acabado com a carreira dele 2, 3 vezes, ele voltado nas 2, 3 vezes e performado do jeito que performou, é um cara muito diferente. Então, acima da média. Não tem nada a ver com... Porque o pessoal especulava muito. Não, porque depois de 6 meses ele estava jogando. Ele deu uma acelerada absurda em um monte de coisa. O que daí entra em coisa de fofoca, que eu não sei, é que naquela época, né, o crescimento que eles tinham quando iam para a Europa era muito diferente, né? Era muito rápido, eles ficavam muito forte, muito rápido. Alguma coisa acontecia, que a gente não sabe o quê. E isso predispõe a lesão também, né? O músculo fica muito mais forte que o tendão, por algum motivo aí que a gente não pode falar com certeza o que é. Entendi. Mas você pega o Ronaldinho quando chegou, o Ronaldo quando chegou lá, o Ronaldinho, o próprio Kaká quando chegou na Europa, a mudança de físico deles é o Adriano, o cara virou um touro. Só que depois os caras agora estão mudando. Acho que mudou um pouco essa questão cultural, né? É porque mudou também a dinâmica do próprio esporte, né? Hoje é um esporte muito mais rápido, né? Então você não vê mais tanto centroavante, finalizador, pesadão. Você tem que ter um cara rápido que corre o tempo inteiro e a musculatura desses caras não aguenta. Até pra buscar jogo, né? Porque se você for analisar, o Romário e o próprio Ronaldo, eles ficavam mais ali, não é só na banheira, mas na cabeça da grande área. O Ronaldo menos, né? É que o Ronaldo ele vinha buscar a bola, ele pegava a bola e ninguém tirava dele. Né? O Romário só esperava chegar, né? A questão de corpo também, ele protegia com o corpo, um cara muito troncudo, tinha muita força. Só que daí isso entra também nessas discussões. Já naquela época, eu vi uma entrevista do Zico em algum programa, ele falando, porque o Zico não ia jogar hoje, o Ronaldo não ia jogar hoje. E o Zico falou uma coisa que, lógico, eu não tenho conhecimento nenhum, porque eu não sou jogador de futebol, muito menos jogador bom. Mas ele falou, cara, a gente que era bom, a gente ia se adaptar aos tempos de hoje e ia ser bom nos tempos de hoje. Então, o Romário... Hoje em dia, ele ia fazer mais ou menos gol, não sei, mas ele ia se destacar perto dos outros. Com certeza. Porque com a mesma condição de treino, com a mesma condição de material de esporte, de alimentação, os bons se destacam sempre. Então não é questão de, esses caras não jogavam hoje. Jogava e ia jogar igual e até melhor. Eu concordo com você, porque assim, o jogador ele pode ser construído, a questão
vamos dizer, a máquina dele. Então, o corpo. Vamos melhorar performance e tudo mais. Mas a questão do dom Do dom inata, é né? de cada um, entendeu? Então, tem dom não se mexe, né? Dom, a pessoa nasce ou é ou não é. Que é uma injustiça que fazem muitas vezes com o Cristiano Ronaldo. Não, ele não é bom jogador, ele só é muito dedicado. Cara, quantos caras muito dedicados que não chegaram nem perto de fazer o que ele faz? O cara louco, nasceu... não existe isso aí. Só que além de nascer com dom, ele nasceu com uma dedicação que ninguém tem, Sim. né? Todos os caras alto nível, assim. Você vê o próprio McGregor lá, o cara, tipo, o cara era extremamente dedicado no início. Hoje em dia, se perdeu completamente, mas... Cara, o cara tem um dom absurdo. Sim. Tipo, até o alcance dele é diferenciado de um monte de lutador, não tem como comparar. Você pega qualquer esporte, os caras muito bons, eles são os caras que treinam, só que tem um diferencial técnico e genético. No Phelps, a questão do Bolt, né? O Bolt era um cara que ele era recordista largando mal. Ele saía atrás de todo mundo. Imagina se ele soubesse sair. Então Que é a grande discussão que fala, se liberassem os hormônios, os anabolizantes para todos os esportes, iam mudar os campeões? Os campeões iam ser os mesmos. O que mudar ia ser o resultado só, mas quem estava na frente ia continuar na frente, talvez com um número melhor. Sim, os recordes iam ser um pouquinho menores, só que ia ser a mesma galera.